Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Auxiliar em Saúde Bucal da Europrótese. E hoje a nossa disciplina é Introdução à Odontologia e ao USB. Iniciaremos com a História da Odontologia, parte 1. Nessa aula, vamos embarcar em uma verdadeira viagem no tempo para compreender a trajetória fascinante da odontologia. Vamos partir das práticas rudimentares da pré-história, quando o ser humano, movido pela dor e pela curiosidade, começou a manipular os dentes, até chegar ao cenário tecnológico e científico dos dias atuais, em que a odontologia se tornou uma ciência complexa, precisa e profundamente humanizada. O nosso foco não será apenas entender como a odontologia evoluiu no mundo, mas também como ela se consolidou aqui no Brasil, passando por diferentes períodos históricos, avanços técnicos, descobertas científicas e transformações sociais que moldaram a profissão como a conhecemos hoje. A história da odontologia começa muito antes do que imaginamos. Na pré-história, em Krapina, na Croácia, dentes neandertais, há de aproximadamente 130 mil anos, exibem sulcos artificiais, distintos das marcas naturais encontradas nos dentes. Esses sulcos muito finos e precisos sugerem que os neandertais, embora sem instrumentos modernos, já usavam palitos ou ferramentas pontiagudas para manipular as superfícies dentárias. Não é uma perfuração profunda, mas mostra que o instinto de tratar as dores dentárias já existia naquela época, muito antes da civilização escrita. E esse é um dos registros arqueológicos mais antigos do cuidado dental feito de forma intencional por um ser humano. Os achados em Riparo Freddin, na Itália, revelam algo impressionante. Há cerca de 13 mil anos, um indivíduo teve dois dentes tratados de forma intencional. Esses dentes apresentavam cavidades escavadas até a região da polpa e o interior foi preenchido por uma mistura de betume e fibras vegetais, o que indica uma tentativa de aliviar a dor ou a infecção. Isso representa a mais antiga evidência conhecida de um tratamento dentário deliberado, algo muito mais complexo do que se imaginava para a época. Mesmo sem instrumentais metálicos, anestesia ou qualquer noção anatômica, aquele ser humano pré-histórico já compreendia que, ao abrir o dente e vedar o interior, poderia reduzir a dor e conter a infecção. E é de fato o primeiro registro arqueológico do que poderíamos chamar de uma restauração rudimentar. Um dos registros mais antigos da prática odontológica no mundo são as perfurações dentárias realizadas há cerca de 9 mil anos, descobertas em Mehrgarh, no atual Paquistão. Os arqueólogos encontraram dentes humanos com cavidades perfeitamente circulares, feitas com brocas de sílex que simulam a caneta do dentista. Essas brocas eram ligadas com um arco simples de madeira e esse arco ele era movido manualmente para frente e para trás ou fazendo movimentos giratórios. E isso lembra muito a broca do dentista. Então, o atrito da ponta da pedra contra o dente perfurava o esmalte e perfurava a dentina, criando uma abertura que servia para aliviar a dor causada pelas cáries ou dor causada por infecções, e também fazia com que drenasse o pus e os gases que ficam acondicionados ali no local da infecção. Então, imagine o quanto é impressionante que tudo isso era feito sem anestesia ou sem qualquer conhecimento anatômico. Mas essas pessoas elas tinham a percepção intuitiva de que era necessário intervir para cessar aquela dor de dente. Então, aquelas perfurações, se nós observarmos, elas apresentam bordas regulares e sinais de cicatrização. E essa cicatrização indica que esses procedimentos foram realizados em pacientes em vida, ou seja, essas pessoas sobreviveram a esses procedimentos. Portanto, eles davam certo. Essas ferramentas rudimentares, feitas de pedra e osso ou madeira, marcaram o início do que nós podemos chamar de odontologia técnica terapêutica. Claro, numa forma primitiva de cirurgia dental, mas era funcional. Então, elas revelam que muito antes do nascimento da ciência,
o ser humano já buscava compreender o corpo e curar as enfermidades e também cessar a dor através da intervenção manual, tentando achar soluções e, claro, usando os recursos que eles tinham naquele momento. E isso foi o que abriu o caminho para a odontologia, para o surgimento da odontologia. Então, o que nós podemos concluir é que esse momento em Mergar, há milhares de anos, foi o primeiro sinal de que a odontologia nascia junto com a humanidade, sendo movida pela dor e guiada pelo instinto da necessidade de cura. Na Mesopotâmia, por volta de 2500 anos antes de Cristo, acreditava-se que as cáries dentárias eram causadas por vermes, os gusanos dentários, que se alojavam dentro dos dentes. Os tratamentos tinham um caráter ritualístico e religioso, envolvendo orações, encantamentos e o uso de óleos sagrados, numa tentativa de expulsar o suposto verme, o gusano dentário. Essas práticas eram realizadas por sacerdotes e curandeiros, que mostra assim um vínculo da odontologia da época com a medicina espiritual. E tábuas sumérias que estão preservadas no Museu Britânico relatam esses encantamentos, evidenciando que por muitos séculos o tratamento odontológico esteve preso ao misticismo e à superstição, e até que surgisse a ciência moderna que mudou toda essa realidade. O Papiro de Ebers, datado de aproximadamente 1550 a.C., é um dos documentos médicos mais antigos do mundo, e nele estão os primeiros registros escritos sobre tratamentos odontológicos. Esse papiro ele é preservado do Egito Antigo e descreve diversas receitas terapêuticas para doenças da boca, como por exemplo infecções dentárias ou infecções gengivais. Entre as orientações, há menção ao uso de pó de incenso para preencher as cavidades causadas por cáries. Também há registros de uso de misturas de resinas vegetais e minerais, como por exemplo a malaquita, para selar os dentes e aliviar a dor, o que podemos considerar como se fosse uma restauração rudimentar. O documento também cita práticas de higiene oral, sugerindo o uso de fibras vegetais entre os dentes, semelhantes ao que nós chamamos hoje de fio dental. Então, essas descrições mostram que os egípcios não apenas observavam as doenças bucais, mas também buscavam tratá-las de forma sistematizada e uniam um conhecimento empírico com a religião e a observação clínica. Então, nós podemos afirmar assim que o Egito é reconhecido como o berço da odontologia documentada, onde a arte de cuidar dos dentes começou a se transformar em ciência. Entre os grandes nomes da medicina egípcia, um se destaca como o primeiro dentista da história, Ezi-Re, também chamado de Ezi-Ra. Ele viveu por volta de 2600 a.C., durante a terceira dinastia do Egito, e era um oficial de alto escalão com vários títulos, e um desses títulos era chefe dos dentistas e dos médicos do palácio. As informações sobre ele foram encontradas em painéis de cedro dentro da sua tumba em Sagará, onde estão registradas as funções e as atividades médicas. Essas inscrições mostram que Ezirê era conhecido não apenas como médico, mas como alguém especializado em cuidar da saúde bucal, tratando de doenças periodontais e realizando procedimentos com instrumentos específicos. Naquela época, os egípcios já haviam desenvolvido ferramentas de raspagem e até usavam fios de ouros para fixar dentes, uma técnica surpreendentemente avançada para o período. Também se sabe que a dieta egípcia, rica em farinha e vegetais com grãos de areia, provocava desgaste nos dentes e frequentemente abscessos, o que exigia muitos cuidados odontológicos e constantes. Por tudo isso, Ezirê foi lembrado como o primeiro dentista da odontologia, um pioneiro, e o primeiro profissional de que se tem registro, um registro formal na história da humanidade. Aqui nós temos um caso muito interessante. Observem aqueles dois furos ali na mandíbula que estão circulados em vermelho. Esses furos foram feitos de forma proposital e eu vou explicar o motivo. Dentro de cada dente existe uma parte viva que nós chamamos de polpa dentária. E é ali que fica o nervo e os vasos sanguíneos que nutrem o dente e que o mantém vivo.
Então, quando uma cárie profunda atinge essa região, as bactérias entram e a polpa começa a inflamar. Se a inflamação não for tratada, a polpa necrosa e o tecido e o dente morrem. Então, a partir desse momento, aquele espaço interno do dente, que é o canal radicular, ele fica cheio de pus e de gases produzidos por essas bactérias. E como o dente é um espaço fechado, esse material ele não tem para onde sair. Então vai aumentando a pressão dentro do canal e isso começa a comprimir os nervos e os tecidos ao redor da raiz. Isso provoca uma dor muito intensa, que é aquela dor latejante do canal. Se o organismo ele não consegue criar uma saída natural, que nós chamamos de fístula, o pus ele fica preso ali dentro e a infecção se espalha para o osso e forma um abscesso dentário. E o paciente nesse quadro de saúde, ele tem uma febre muito intensa e uma dor absurda, latejante, né? Então, sem tratamento, isso pode evoluir para uma infecção ainda mais grave, pode passar para outras partes do corpo e pode colocar a vida do paciente em risco. E os egípcios, observando tudo isso na prática, perceberam que era preciso abrir um caminho ali de saída para aliviar aquela pressão. E é aí que entra a genialidade deles. Eles faziam um pequeno furo no osso da mandíbula ou da maxila, exatamente sobre a raiz do dente infectado, para escoar o pus e aliviar aquela dor. Então, mesmo sem saber o que era uma bactéria, ou sem anestesia, ou sem qualquer outro recurso, eles compreenderam o princípio que hoje usamos na endodontia moderna, que é a necessidade de drenar o canal infectado para eliminar a dor e preservar os tecidos. Por isso, esse achado arqueológico ele é muito importante porque ele mostra que os egípcios, há mais de 3.000 anos atrás, já praticavam uma forma primitiva, mas incrivelmente lógica de tratamento endodôntico. No Egito Antigo, os dentistas já enfrentavam um problema muito comum, ainda hoje, a perda da sustentação dos dentes causada pela doença periodontal. Eles observavam que, com o passar dos anos, alguns dentes começavam a ficar moles e se mover, especialmente em pessoas com pouca higiene bucal. Hoje sabemos que, se isso acontecer, é por causa da periodontite, uma inflamação que destrói o osso e os ligamentos que seguram o dente. E tudo começa com a gengivite, causada pelo acúmulo de placa bacteriana e tártaro. Se não tratada, a gengivite evolui e o osso que sustenta o dente começa a se reabsorver. Com o tempo, o dente fica frouxo e pode até cair. Então, ele se movimenta para os lados, para um lado, para o outro, enquanto o paciente, ou no caso, enquanto a pessoa está comendo. Os egípcios, de forma incrivelmente inteligente, encontraram uma solução artesanal para esse problema. Eles amarravam os dentes com fios de ouro e linho, criando uma espécie de contenção para que os dentes não se movessem. Então, esses fios eram usados para prender os dentes que estavam amolecidos por causa da periodontite, mantendo assim esses dentes firmes e evitando que se movimentassem. Então, mesmo sem conhecer o nome da doença ou mesmo a sua causa bacteriana, eles entenderam o princípio. Se o dente se move demais, ele perde sustentação, então é preciso estabilizar. Essa técnica mostra uma compreensão surpreendente sobre a função periodontal e sobre a importância do suporte ósseo do dente. É fascinante perceber que há mais de 3.000 anos os egípcios já realizavam um tipo de tratamento periodontal corretivo e protético, usando o ouro não apenas como adorno, mas também como material terapêutico e funcional. Incrível, né? Na Índia antiga, a saúde bucal já era compreendida dentro de uma filosofia profunda e espiritual chamada Ayurveda, que significa literalmente ciência da vida. Esse sistema de medicina tradicional, com mais de 4.000 anos, via o corpo humano como um conjunto integrado de forças e energias, e a boca era considerada a porta de entrada do equilíbrio vital, conhecida como prana. Os textos sagrados, como o Suruta Shamhita, já orientavam práticas de higiene bucal diárias, e a escovação era feita com galhos de NEM,
uma planta com propriedades antibacterianas que ainda hoje é utilizada em produtos naturais de origem oral. Também se recomendava o cuidado com a língua, pois ela era vista como um espelho da saúde interna. Essa tradição mostra que muito antes da odontologia moderna, os indianos já valorizavam a limpeza e a prevenção, não apenas como ato físico, mas como parte da rotina espiritual e energética de equilíbrio entre o corpo, mente e alma. Na China antiga, a odontologia era profundamente influenciada pela filosofia e pela espiritualidade. Os chineses acreditavam que todas as doenças, inclusive as dores de dente, eram resultado de desequilíbrios entre duas forças opostas e ao mesmo tempo complementares do universo, o Yin e o Yang. Manter esse equilíbrio era sinônimo de saúde e perder o equilíbrio significava adoecer. Por isso, o tratamento odontológico ele não se limitava à boca, ele envolvia o corpo todo. Então, a acupuntura ela era amplamente utilizada para aliviar dores dentárias, com pontos específicos que, segundo os mestres da medicina chinesa tradicional, restabeleciam o fluxo de energia vital conhecido como Qi, do Yin e do Yang. Além disso, eram usados pós minerais, ervas medicinais e infusões naturais com propriedades calmantes e anti-inflamatórias. A odontologia chinesa representa uma das primeiras formas de integrar o corpo e a mente no cuidado da saúde bucal. E essa tradição unia técnica, filosofia e espiritualidade, princípios que ainda hoje inspiram a visão humanizada da prática odontológica na China. As primeiras formas da escova de dentes surgiram há mais de 5.000 anos no Egito e na Babilônia. Naquela época, as pessoas usavam pequenos galhos desfiados que esfregavam sobre os dentes para remover os restos de comida e massagear as gengivas. Esses galhos eram chamados de mastigadores de limpeza e representavam o início da preocupação com a higiene bucal. Séculos depois, por volta de 1498, os chineses criaram o que realmente podemos chamar de uma escova de dentes. Os chineses fixavam pelos duros de porco em cabos de bambu ou osso. E essa ideia foi levada para a Europa, onde as pessoas preferiam usar cerdas de cavalo, que eram mais macias e mais agradáveis na escovação. Mas a escova moderna, como conhecemos hoje, ela só surgiu a partir de 1938 nos Estados Unidos, quando os fabricantes começaram a usar cerdas de nylon, um material que era o mais novo na época. Essa inovação marcou o início das escovas de dentes como conhecemos hoje. Ela é mais higiênica, mais durável e mais eficiente. E é interessante pensar que, desde os galhos egípcios até o nylon americano, o ser humano sempre buscou uma forma de cuidar da boca, cuidar da estética e da saúde bucal, mostrando que a preocupação com o sorriso atravessa já milênios. Na Grécia Antiga, a odontologia deu um passo decisivo rumo à ciência. Foi nesse período que grandes pensadores como Hipócrates e Aristóteles começaram a romper com as crenças mágicas e a buscar explicações racionais para as doenças. Hipócrates, considerado o pai da medicina, descreveu as doenças bucais e propôs métodos de tratamento e de extração baseados na observação e na experiência clínica, e isso foi um grande marco para a época. Aristóteles, ele estudou o crescimento e a formação dos dentes e observou a diferença entre os humanos e os animais. Mas, além desses estudos teóricos, os gregos também já praticavam técnicas surpreendentes para aquele período, dados os recursos que eles tinham, que eram muito limitados, inclusive o conhecimento também era limitado. E eles usavam, por exemplo, fios metálicos para fixar dentes artificiais, o que a gente pode considerar como uma forma primitiva de prótese dentária. E isso também mostra para a gente que a estética e a funcionalidade já eram valorizadas desde aquela época. Ninguém queria ficar sem dente, né? Então, e nós temos também ali uma ferramenta muito interessante chamada odonatagra, que é o fórceps grego.
e ele era usado para extrações dentárias. É um instrumento muito antigo que faz parte do acervo do Museu Arqueológico Nacional de Atenas e está lá até hoje à mostra. Então, o que nós podemos concluir com relação à Grécia é que ela representou o nascimento da odontologia racional, buscando ali um rumo científico, uma prática baseada no conhecimento, na observação e no equilíbrio entre a beleza e a saúde. E essa herança científica seria fundamental para o desenvolvimento da odontologia em todo o mundo ocidental, até chegar, é lógico, no que nós conhecemos hoje. Na Roma antiga, a odontologia atingiu um nível de sofisticação impressionante. Os romanos eles herdaram muito do conhecimento grego, mas eles se adaptaram à sua realidade prática, com forte valorização da estética e do status social. Os médicos e estudiosos, como Celso e Galeno, desenvolveram instrumentos cirúrgicos e preparações à base de ervas e de minerais com efeito calmante e terapêutico. Essas substâncias eram utilizadas tanto para aliviar a dor quanto para tentar restaurar os dentes danificados. Isso foi um dos primeiros indícios da odontologia restauradora. A elite romana também fazia uso de próteses elaboradas, construídas com fios de ouro ou bandas de ouro, e em alguns casos também com dentes humanos ou dentes de animais fixados de maneira artesanal. O cuidado com a aparência era um símbolo de poder, de riqueza e de refinamento, e o sorriso saudável era visto como um atributo de prestígio. Então, os dentistas romanos atendiam principalmente nobres e militares e já utilizavam instrumentos bastante avançados para a época, o que mostra que, mesmo antes da era científica, a odontologia já se aproximava de uma prática técnica e especializada. Muito antes do surgimento da odontologia científica, já existiam evidências técnicas de substituição dentária. Um dos achados mais importantes vem da antiga civilização etrusca, que habitava a região central da Itália, séculos antes do Império Romano. E os arqueólogos descobriram nessa região, em escavações na região de Cerveteri, na Itália, eles encontraram próteses dentárias confeccionadas com dentes humanos e outras confeccionadas com dentes de animais. E esses dentes eram unidos entre si por tiras de ouro, como vocês conseguem verificar ali na imagem. A de cima é o planejamento da prótese e a de baixo, a imagem inferior, é a da prótese dentária propriamente dita, já confeccionada. E essas peças elas não tinham só uma função funcional, mas a estética era o objetivo. Então elas eram simbólicas, eram próteses usadas por membros da nobreza como sinal de status, como sinal de beleza e de poder. Essas próteses etruscas representaram um marco na história da odontologia porque elas revelam um primeiro registro conhecido da substituição dentária planejada, né? Então é uma prótese dentária que foi planejada com a finalidade estética. O uso do ouro, que é um metal nobre, resistente e maleável, mostra o nível de habilidade técnica envolvida nessa confecção e também mostra o valor social que era atribuído à aparência dental naquela época. Não só a aparência dental, mas também pela questão do trabalho e o planejamento envolvido, né? Então não era algo feito assim de maneira intuitiva, era planejado, estudado. E tudo isso são registros que se encontram no Museu Nacional Etrusco e que demonstram que essas próteses elas antecedem muitos séculos qualquer outra forma de odontologia científica. E isso demonstra que a estética e a reabilitação do sorriso já acompanham a humanidade desde as civilizações mais antigas, que é o caso ali de Cerveteri na Itália. Durante a Idade Média, a odontologia ela passou por um longo período de estagnação. Ela teve um retrocesso científico. Com o domínio da Igreja Católica sobre o conhecimento, sobre o estudo do corpo, isso acabou limitando demais o avanço de todas as ciências. Então, dissecar cadáveres era proibido e qualquer prática que envolvesse anatomia era vista com desconfiança na época. Nesse contexto, o saber médico e o cirúrgico perdeu seu caráter científico e voltou a ser um caráter experimental, baseado só na experiência prática e nas crenças religiosas.
por isso caracterizou o retrocesso. As extrações dentárias, as sangrias e outros procedimentos invasivos eram realizados pelos chamados cirurgiões barbeiros, profissionais itinerantes que cortavam cabelos, faziam pequenas cirurgias e até tratavam ferimentos de guerra. A falta total de asepsia e o uso de instrumentos rudimentares resultavam em infecções muito graves e muitas mortes. Então a pessoa ia para fazer a extração de um dente, sentia o alívio imediato e em seguida acabava morrendo por causa de uma infecção gravíssima. Então, essa fase nós podemos chamar de Idade das Trevas Odontológicas, como define o autor Pereira, que escreveu isso em 2012. Esse foi um período de prática de saúde bucal que afastou a ciência da odontologia, por isso o retrocesso, e aproximou novamente o improviso e o sofrimento humano. Os cirurgiões barbeiros representavam uma figura muito comum e curiosa na história da odontologia. Atuando desde os séculos XIV até o século XVII, eles não tinham uma formação acadêmica e nem estudos formais. Aprendiam tudo observando outros barbeiros, repetindo técnicas e adaptando ferramentas do cotidiano para procedimentos médicos e procedimentos dentários. Esses profissionais eram itinerantes, viajavam de cidade em cidade, oferecendo seus serviços em feiras, em praças públicas, e usavam instrumentos pesados, enferrujados e sem qualquer esterilização. Faziam extrações dentárias, drenavam abscessos e realizavam sangrias. Tudo isso em meio a condições insalubres e sem qualquer anestesia ou sem qualquer recurso. Apesar de parecer uma prática muito primitiva, foi graças aos barbeiros que a odontologia prática sobreviveu nesse período de escassez científica. E esses profissionais, mesmo sendo desvalorizados, foram os precursores importantes da odontologia, porque mantiveram viva essa arte, né? Essa arte manual, tendo contato direto com o paciente e passando de geração em geração os conhecimentos. Algo que mais tarde seria logicamente aperfeiçoado pela odontologia moderna e pela ciência. O Renascimento foi um período em que o ser humano voltou a olhar para si mesmo com curiosidade e com admiração. Depois de séculos de visão limitada sobre o corpo, os estudiosos começaram novamente a observar e desenhar e compreender a anatomia humana com os próprios olhos. E nesse contexto, Leonardo da Vinci teve um papel brilhante. Ele representou os dentes, os maxilares e os músculos da face com muita precisão, uma precisão impressionante, e ele uniu arte e ciência em seus estudos. Cada traço dos seus desenhos revelava um olhar atento, quase clínico, sobre a estrutura do corpo humano. E pouco tempo depois, Andreas Vesalius, em 1543, publicou Humani Corporis Fabrica, um livro revolucionário para aquela época. Ele descreveu o corpo humano com base na observação direta, desmontando antigas crenças e erros que vinham sendo repetidos desde a antiguidade. O Renascimento então devolveu à odontologia a sua base anatômica e pela primeira vez os dentes foram representados com fidelidade, e isso permitiu compreender não apenas a sua forma, mas também a sua função e a sua importância dentro do conjunto do corpo humano. E foi nesse momento que a odontologia começou a se distanciar do empirismo e passou a aproximar-se da ciência, abrindo assim o caminho para a era moderna da profissão. O século XVIII marcou um divisor de águas na história da odontologia. Em 1728, o cirurgião francês Pierre Fauchot publicou uma obra monumental intitulada O Cirurgião Dentista. Esse livro foi o primeiro tratado completo sobre a prática odontológica e reuniu de forma sistematizada todo o conhecimento existente até então sobre anatomia dental, sobre doenças bucais, sobre próteses dentárias, restaurações, entre outros assuntos. Fauchot também criou os instrumentos próprios para uso odontológico, adaptou ferramentas de relojoeiros, joalheiros, desenvolveu técnicas inovadoras e também trabalhou com a restauração e a confecção de próteses dentárias.
mas a sua maior contribuição foi transformar a odontologia em uma ciência autônoma, separando-a definitivamente da medicina geral e das práticas empíricas dos barbeiros. Por isso, Pierre Fauchot foi conhecido como o pai da odontologia moderna. Sua obra marcou o nascimento da odontologia como uma profissão científica, técnica e ética. E os pilares que sustentam o exercício profissional da odontologia estão vigentes até hoje. No final do século XVIII também, um novo marco transformou a prática clínica odontológica, o surgimento da primeira cadeira odontológica criada por Josiah Fleck, nos Estados Unidos, em 1790. Essa cadeira era simples, feita de madeira, mas já apresentava um design totalmente inovador para a época. Incluía apoio de cabeça, bandeja lateral e suporte para os instrumentos. E foi tudo adaptado especialmente para facilitar o trabalho do dentista. Antes disso, os atendimentos eram feitos em cadeiras comuns ou até mesmo com o paciente em pé ou com a cabeça encostada no colo do barbeiro, cirurgião barbeiro da época, né? Antes de surgir o dentista, o que tornava os procedimentos longos e muito desconfortáveis. Então, a invenção de Flegg foi um início da ergonomia clínica, uma preocupação que buscava ao mesmo tempo oferecer conforto ao paciente e uma postura adequada ao profissional cirurgião dentista. De acordo com os registros do Adam Museu, é uma criação considerada o primeiro equipamento desenvolvido especificamente para a odontologia moderna, marcando assim o início de uma era em que o ambiente clínico passou a ser pensado de forma técnica, de forma ergonômica, funcional e, é claro, pensando em atender os profissionais e os pacientes. E aqui nós conseguimos visualizar a evolução das cadeiras odontológicas pelo período de 1790 até 1940. E agora nós vamos ver alguns dos instrumentos mais antigos já usados na prática odontológica. E eles nos conectam às origens do cuidado dental. E um dos mais antigos é o bowl drill, que é a broca arqueira, usada em regiões como a do Vale do Indo, há mais de 7.000 anos. E nessa técnica, uma haste rígida faz movimentos giratórios e também movimentos para trás e para frente, graças a um arco ou uma corda que é ligada a ela. E isso permitia perfurações controladas no dente, assim como nós vimos lá no começo da aula, naquele primeiro molar. E também na Grécia e na Roma Antiga já existiam os fórceps, que eram usados para extrair os dentes. Esses fórceps eram feitos de metal trabalhado com pontas adaptadas. Eram bem primitivos, mas eles demonstravam que a extração dentária já era uma prática bem conhecida na época. Tínhamos também o pelicam, que surgiu na Idade Média e no Renascimento, e ele permaneceu até o século XVIII. Ele tinha esse nome por causa do bico do pássaro pelicano e funcionava como uma alavanca para ajudar na extração dos dentes. Também tínhamos os escaladores ou raspadores, que eram instrumentos bem simples, bem rudimentares, que serviam para raspar os depósitos de tártaro nos dentes e eram usados em civilizações antigas como Roma e Egito. Eram peças bem simples, muitas vezes feitas de metal ou de pedra. E também no Egito Antigo, nós tínhamos ali as amarrações com fios de ouro ou de linho, conforme já vimos anteriormente. E essas amarrações eram feitas para estabilizar os dentes que estavam se movendo por causa das doenças periodontais. Esses fios criavam contenções entre os dentes, ou seja, eles amarravam um dente ao outro, tentando evitar que esses dentes caíssem. Então, eles mantinham os dentes presos à boca por mais tempo para que eles não caíssem. Esses instrumentos, eles não eram sofisticados como os que temos hoje, mas eles representam os primeiros passos da habilidade humana para tratar os dentes, fazendo uso do que se tinha à mão. E eles serviam para aliviar a dor, para extrair, para estabilizar e para fazer a limpeza. Então, é muito importante que a gente entenda a evolução desses instrumentais até os tempos de hoje. Então, para encerrar a aula de hoje,
nós vamos falar sobre os pioneiros da odontologia moderna. Entre os séculos XVIII e XIX, a odontologia se expandiu rapidamente pela Europa, impulsionada pelos avanços científicos e pelas transformações sociais da época. A França e a Inglaterra tornaram-se grandes centros de referência, fundaram escolas, criaram sociedades científicas e estabeleceram normas que regulamentavam o exercício profissional na odontologia. Essas iniciativas marcaram o início da odontologia como profissão liberal, profissão técnica e reconhecida socialmente. Os dentistas começaram a ter consultórios próprios, atender em clínicas especializadas e também a adotar uma postura mais científica e mais humanizada em relação ao paciente. Com a colonização e com as trocas culturais entre os continentes, esse modelo europeu de ensino e até a prática odontológica foi levado para as Américas e assim influenciou diretamente o desenvolvimento da odontologia aqui no Brasil. Então, essa expansão consolidou uma nova visão, a de que a odontologia não era apenas um ofício manual, mas uma profissão de saúde fundamentada na ciência e na ética, um conceito que ecoa até hoje nos dias atuais. Então, pessoal, encerramos a parte 1 da nossa disciplina e na próxima aula iniciaremos a parte 2 com a história da odontologia no Brasil. E a parte 3 será a profissão de auxiliar em saúde bucal e as demais profissões da equipe de saúde bucal. E é isso, pessoal. Espero vocês na próxima aula.